Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui com o nosso estudo em Apocalipse, agora para falar a visão de Jesus glorificado. Glória a Deus. A visão de Jesus glorificado é o nosso tema nesse momento, neste vídeo. Aleluia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor faz uma descrição do Senhor Jesus. No versículo 13, João diz que ele está no meio dos candeeiros. Os candeeiros entre os quais o Senhor foi visto representa as igrejas. Conforme o versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiro é um candelabro com 7 lâmpadas. Conforme a palavra do Senhor, ele está passeando no meio desses candelabros. Sua palavra revela também que os candelabros são igrejas locais, capítulo 1, versículo 20. João viu apenas 7 candelabros representando 7 igrejas. Porém, naquela época existia muito mais igreja que as 7 mencionadas, né? Glória a Deus. Porque 7 é o número simbólico. Significa que essas sete representam todas as outras igrejas. E o Senhor Jesus glorificado foi visto caminhando no meio das igrejas, passeando por elas, cuidando e apacentando o seu povo. Aleluia! A igreja possui 2 aspectos, o da igreja universal e o da igreja local. A igreja universal é a reunião de todos os santos que formam o corpo de Cristo. Ela é expressa através das igrejas locais, que são as comunidades espalhadas pelas cidades do mundo inteiro. Apocalipse diz que cada igreja local é um candelabro. Lá lemos que Deus é a luz, Cristo é a lâmpada, e a igreja local é o candelabro que sustenta a lâmpada. Apocalipse 20, versículo 23. Somente a igreja pode sustentar a luz de Deus. Ele não tem outro instrumento na terra. Ele pode usar qualquer coisa. Entretanto, é a igreja que sustenta o seu testemunho. O candelabro era feito de ouro maciço, sem emendas. Era inteiriço e tinha 7 hastes. No Velho Testamento, o candelabro simbolizava o Espírito Santo. Agora ele simboliza as igrejas. Aleluia! Aleluia! A igreja hoje é a botija de azeite. Na ponta de cada haste do candelabro havia uma lâmpada que queimava com azeite. Essa lâmpada é Cristo, e a luz que ela expande é o próprio Deus. Aleluia! A igreja é o candelabro que está sustentando o testemunho da luz de Deus em Cristo na terra. Cada igreja local é um candelabro, e o Senhor Jesus está passeando no meio deles.
Isso significa que com seu olhar prescrutador de fogo, ele está protegendo e apacentando essas igrejas. Escrevendo para a igreja de Éfeso, o Senhor manda que ela se arrependa de suas obras, senão o seu candelabro seria removido. Quando a luz do candelabro apaga, este perde o sentido de existir e o Senhor o remove. Os candelabros eram todos iguais. Isso nos mostra que o padrão de Deus para as igrejas é o mesmo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, incendiada por seu poder, não será muito diferente de uma outra igreja igualmente incendiada. Duas igrejas cheias do Espírito Santo se parecem muito. Aleluia, porque os candelabros estão todos iguais. Glória a Deus. Ou são todos iguais. O material do qual o candelabro é feito é ouro. Na Bíblia, ele simboliza a natureza e a glória de Deus. O fato de o candelabro ser feito de ouro nos mostra que somente será igreja se ela tiver o ouro da presença da glória de Deus. Como o candelabro, cada igreja é simbolicamente ouro maciço. Glória a Deus. Semelhante ao Filho do Homem. Capítulo 1, versículo 13. O Senhor Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Há uma visão equivocada no meio da igreja, segundo a qual, depois da ressurreição, Jesus se tornou apenas Deus. Isso não é verdade. Há um homem sentado à destra de Deus. E este homem que ali está sentado, também é Deus. Ele está lá para mostrar que como ele é, nós seremos também um dia. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Depois de glorificados, seremos tal qual ele é. Há um homem no céu e filho de Deus sobre a terra. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para nós, hoje é vital sermos chamados filhos de Deus, porque nós não somos desse mundo. Todavia, glória a Deus, precisamos declarar que Jesus é o Filho do Homem, e não apenas Deus, porque Ele é a primícia, o primogênito, o nosso irmão. É vital reconhecermos que Jesus veio em carne e se tornou o Filho do Homem. É importante reconhecer que Ele veio em carne, por quê? Para que a redenção da humanidade pudesse acontecer. Aleluia! Era necessário que o sangue de um homem perfeito fosse derramado. Se Jesus não veio em carne, então ele não era homem. E se ele não era homem, não derramou o seu sangue. Se o seu sangue não foi derramado, então o homem não foi redimido. Se o homem não foi redimido, então não temos esperança e nem salvação. Graças a Deus, porque ele se tornou o Filho do Homem e nunca deixou de ser o Filho de Deus. É Filho de Deus e Filho do Homem.
Somente Ele pode fazer a ponte e a reconciliação entre Deus e os homens. Como homem, aleluia, pode pegar nas nossas mãos e como Deus pode pegar na mão de Deus e assim fazer a reconciliação. Somente alguém que é homem e Deus, ao mesmo tempo, poderia fazer isso. Glória a Jesus. Aleluia. Como um sacerdote, capítulo 1, versículo 13. Essas vestes talares são vestes sacerdotais. Ainda que em Apocalipse não se mencione nenhuma vez que Cristo Jesus está ali como sacerdote, sabemos que o fato de ele estar vestido com vestes talares, as vestes sacerdotais, identificam-no como sacerdote. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul, e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Êxodo capítulo 28, versículo 33 a 35. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus está na glória intercedendo por cada um de nós. Nos garante a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Está intercedendo por nós como sacerdote, ministrando diante de Deus em favor de sua igreja, como advogado. Se porventura alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Diz o apóstolo João na primeira carta de João 2, versículo 1. Aleluia! Temos um advogado se porventura alguém pecar. Esse advogado está diante de Deus, Jesus Cristo justo. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O sumo sacerdote que está passeando no meio dos candeeiros, aleluia, é o nosso advogado. Glória a Deus. Capaz de compreender a nossa aflição. Ele é capaz de compreender nossas lutas, porque um dia se fez homem e foi tentado em todas as coisas. No entanto, nunca pecou. Quando no meio da tentação o pecado assediá-lo e você se vir envolvido no meio de um redemoinho, clame por socorro. Ele pode socorrê-lo na sua tentação. Glória a Deus. Com uma cinta de ouro no peito. Capítulo 1, versículo 13 de Apocalipse. Em Cantares, o Senhor é apresentado como aquele que é o amado, o noivo que está pronto para o casamento. Mas em Apocalipse, ele se apresenta como sumo sacerdote, cujos cabelos são alvos como a lã. Aleluia!
tendo o peito cingido com uma cinta de ouro. Glória a Deus. Tendo o peito cingido com uma cinta de ouro. Cingir significa fortalecer para o trabalho. E o peito aponta para o amor e cuidado. O Senhor, portanto, com amor, cuidado e firmeza, nos apacenta como nosso sacerdote. Aleluia. As vestes, pois, que farão são esta: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão veste sagrada para Arão, teu irmão, e para teus filhos. Glória a Deus. Para teus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Êxodo 28, versículo 4. Com cabelo alvo como a lã. Apocalipse 1, versículo 14. No livro de Cantares, o Senhor Jesus é retratado com cabelos pretos como corvo, simbolizando a juventude, o vigor, a força e o poder do Senhor. Em sua cabeça, ou melhor, a sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeiras, são pretos como corvo. Isso em Cantares. Mas em Apocalipse, o Cristo glorificado tem o cabelo branco, simbolizando a sua eternidade. Com os olhos como chama de fogo. Capítulo 1, versículo 14 de Apocalipse. Cantares diz que os olhos do amado são como os das pombas, um olhar singelo e doce. Os seus olhos são como os das pombas, junto à corrente das águas, lavados em leite, postos em engastes. Cantares, capítulo 5, versículo 12. Apocalipse, porém, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O fogo significa julgamento. 1 Coríntios 3 e 13, Hebreus 6, versículo 8, também Hebreus 10, 27 e Hebreus 12, 29. Os olhos sondam e vasculham. O fato de seus olhos serem como fogo significa que nada fica oculto diante de Deus, que tudo vê. A motivação, o coração, a atitude, não ocultemos nada de Deus, porque os seus olhos, como chama de fogo, vasculham tudo, e esses olhos estão sobre sua igreja. Ele está caminhando entre os candelabros de ouro. Os olhos do Senhor estão voltados, aleluia, aleluia, para cada igreja. Isso é algo muito sério, irmãos. Porque tudo que está escondido virá à tona. O que hoje está oculto será manifesto, e o que falam cochichando aos quartos será ouvidos dos telhados. Mateus 10, 26. Aleluia. Por isso, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pois não podemos chegar diante dele em pecado. Para ele não existe trevas alguma.
Onde ele olha, ilumina, seus olhos são como dois holofotes. Aleluia. Com os pés como bronze. Capítulo 1, versículo 15. Na Bíblia, o bronze simboliza o julgamento de Deus. Há muitos materiais com sentido simbólico na palavra de Deus. O ouro simboliza a glória e a natureza de Deus. A prata nos fala da redenção. Entretanto, o bronze simboliza o julgamento e o juízo de Deus. Observe que no tabernáculo de Moisés, o lugar santo e o santo dos santos eram completamente feitos de ouro, porque apontam para a intimidade e a comunhão com Deus. Realmente, no átrio, tudo era de bronze, por causa do julgamento do pecado feito por meio do sacrifício de animais. Os pés do Senhor são de bronze, diz a sua palavra, porque ele mesmo executará os justos juízos de Deus, e seu andar foi provado, o que qualifica para julgar. O Senhor com seus pés esmagará o lagar da ira de Deus, como quem esmaga uvas. Ele vai executar o juízo de Deus e esmagará a cabeça da serpente. Glória a Deus. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, versículo 15. Na palavra de Deus, os pés nos falam de apropriação. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Josué 1, versículo 13. Disse o Senhor a Josué. Aleluia. Quando pisamos, estamos nos apropriando, tomando posse. Por outro lado, os pés também eram uma forma de sujeitar e dominar. Quando reis eram subjugados, ou quando os reis eram subjugados, simbolicamente o vencedor pisava ali no pescoço. Era uma maneira de dizer: você agora está debaixo dos meus pés, sujeito a mim. Quando o Senhor vier, ele não virá apenas julgar, vai apropriar-se da terra que por direito lhe pertence. Aleluia! Com a voz como de muitas águas. Capítulo 1, versículo 15 de Apocalipse. A voz do Senhor é solene e séria. Quando ele fala, tudo desperta. Depois de ouvir a sua voz, João caiu como morto. A voz do Senhor abala os fundamentos dos homens. O Salmo 29 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra e despedaça os cedros no Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. Aleluia. Quando Deus fala,
o mundo se abala. Quando o Senhor fala, as fortalezas do diabo caem por terra. Glória a Deus. Sustentando as 7 estrelas. Capítulo 1, versículo 16. Diz que na mão do Senhor havia 7 estrelas. O versículo 20 explica que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. A palavra anjo no original significa mensageiro. Não se trata, portanto, de anjos celestiais, mas de homens enviados pelo Senhor como mensageiros a cada igreja. Como mensageiros, eles são porta-vozes do Senhor. Poderíamos dizer que são os pastores ou presbíteros, mas a Bíblia não diz isso. Nem sempre os que possuem o título são aqueles que pagam preço pela vida da igreja. Não é por ter um título de pastor ou de presbítero que o Senhor reconhece como sendo o anjo da igreja. O Senhor está interessado apenas na realidade. O anjo da igreja é alguém que ouve de Deus, que é porta-voz de Deus, que participa do conselho de Deus, por ser representado por um anjo. É alguém que possui uma visão celestial e está posicionado nos lugares celestiais. É alguém que tem o encargo e não apenas o cargo. Se há anjos, a igreja prospera. Mas se há apenas pessoas portadoras de títulos ocupando cargos, a igreja definha. Essas estrelas estão na mão do Senhor. Então, se somos líderes que de fato somos seus mensageiros, precisamos estar conscientes de que o Senhor não somente passeia entre os candelabros, mas também nos carrega nas mãos. Se somos líderes, a palavra do Senhor assegura que Ele está nos carregando nas mãos. Esse é o cuidado do sacerdote, sondando e julgando, mas também cuidando. Aleluia! Na boca uma espada de 2 gumes. Capítulo 1, versículo 16 de Apocalipse. Aleluia! Em Cantares, lemos que seu falar é muitíssimo doce e que ele é totalmente desejável. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Cantares 5, versículo 16. Aleluia. Segundo Lucas, todos se maravilhavam com a palavra de graça que saía dos seus lábios. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Lucas 4, versículo 22. Apesar do seu falar ser doce e cheio de graça, ainda assim é uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, versículo 12. Essa é a palavra do Senhor liberada entre nós. É a palavra do Cristo ressurreto e glorificado. Observe como o Senhor se revela para a igreja. O seu olhar como fogo, com o qual nos julga. A sua voz como muitas águas, com a qual nos corrige. E a espada afiada que sai de sua boca, com a qual nos instrui e disciplina. Aleluia. Com o rosto brilhando como o sol. Capítulo 1, versículo 16. Cantares diz que sua face é rosada. Aleluia. Cantares 5, versículo 10. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Cantares 5, versículo 10. Mas agora o seu rosto brilha como o sol, ao meio-dia. Capítulo 1, versículo 16. Quando Moisés contemplou a face de Deus, seu rosto resplandecia. Não percebemos, mas cada vez que nos colocamos diante de Deus, algo da sua glória está sendo infundido em nós. Talvez hoje nossa face natural não manifeste essa glória, mas chegará a hora em que a glória do Filho de Deus se manifestará e a glória do Senhor que está sobre nós será vista. Moisés contemplou o Senhor e o seu rosto resplandeceu. Nós iremos contemplá-lo pela eternidade afora e seremos participantes da sua glória. A glorificação nada mais é do que contemplá-lo. No dia em que o vimos face a face, seremos tal qual ele é. Por isso, anseiamos por esse dia. Nós podemos contemplar, aleluia, contemplá-lo, porque ele é fogo, e nós também, na sua vinda, as tribos da terra o contemplarão, mas em vez de se alegrarem, vão chorar e prantear, porque não conseguirão vê-lo. A sua face é como o sol ao meio-dia. Capítulo 1, versículo 16 de Apocalipse. Ninguém consegue olhar para o sol ao meio-dia. Somente os limpos de coração verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Definitivamente, sem santidade, ninguém o verá. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Aleluia! Que Deus implante sua palavra maravilhosa e a sua glória resplandecente, aleluia, no seu rosto. Ou seja, que a palavra do Senhor seja implantada no seu coração, para que a glória do Senhor venha refletir em teu rosto e em toda a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.